Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 16 de novembro de 2023 e o título é Adaptação. Vamos lá. Uma das coisas que mais gosto de fazer é observar, questionar e refletir. Tenho percebido uma movimentação muito interessante, algo que eu comecei a ver acontecer comigo e que notei estar se desenvolvendo nas pessoas ao meu redor. Após um período de desconfortos e falta de sintonia com tanta maluquice que estamos vendo suceder, parece estar havendo uma adaptação a uma realidade mais expandida. Há tempos estamos presenciando e vivenciando o afluxo da expansão de consciência de parte da humanidade. Esse movimento, a princípio, nos traz desgaste emocional e até mesmo solidão. Contudo, à medida que começamos a entender e ampliar nossa percepção, tudo começa a se modificar. Há, na verdade, uma grande transformação acontecendo. As lagartas estão finalmente desenvolvendo suas asas, fortalecendo-as para o perfeito voo que se aproxima. Estamos à beira do grande e esperado salto. Toda essa maturidade espiritual tem causado efeitos físicos e, não raramente, converso com pessoas que estão mudando completamente seus hábitos de vida. A alimentação passou a ter mais importância, bem como os cuidados para com o corpo físico. Ao entender que somos energia e que tudo é energia, passamos a priorizar em nossa vida, em todos os setores, o que realmente está em sintonia com o que somos. Descobrir o prazer em coisas simples tem sido libertador, e mais ainda, desfazer crenças que nos impediam de buscar essa qualidade de vida. Vivemos em um tempo em que tudo nos é apresentado como confortável e fácil, através de narrativas sedutoras e recompensas instantâneas disfarçadas de benefícios, mas que escondem artifícios para nos manipular e aprisionar ao comodismo, em uma eterna zona de conforto. Na verdade, os que mais ganham com tudo isso são aqueles que nos vendem esses contos de fadas. Ganham em todos os sentidos, uma vez que muitos nos vendem o veneno e também o antídoto. Simulam concorrências inexistentes para nos dividir e controlar. Porém, não devemos transferir a culpa de certas mazelas a esses terceiros, embora, de forma inescrupulosa, aproveitem-se da ignorância e boa-fé dos incautos. Não podemos esquecer que nossas escolhas é que definem quem somos e de que forma decidimos viver. É gratificante acompanhar essa resolução de adequar e tornar perfeita a sintonia entre corpo, mente e espírito. Trazer a paz de dentro para o externo. Encontrar o equilíbrio. Essa consciência é imprescindível, pois não é fácil manter um corpo saudável se a mente ou o espírito encontram-se em desequilíbrio, bem como um corpo em desequilíbrio afeta nosso mental e emocional. Ao nos olharmos carinhosamente em toda a nossa integridade, nos acolhermos e cuidarmos, estamos transmutando a nossa experiência nessa vivência. Muitos são os relatos de mudança energética do próprio planeta, e estamos assistindo a limpezas, expurgos e fenômenos antes nunca vistos em determinados pontos da Terra. Gaia está ascendendo e os que entraram nessa sintonia estão ativando essa sincronização. O processo é lento para alguns, doloroso para outros, mais fácil ou nem tanto. Enfim, a experiência é absolutamente individual. O importante é que a movimentação segue acontecendo para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, para os que aceitaram a empreitada e se recusaram a desistir. São tempos de grandiosas mudanças para que venha uma nova era e que ela seja incrivelmente gloriosa. Vamos lá. Ó, esse texto é de 2023, né? Já estamos em 2025, né? Quase 2 anos, né? De novembro. Novembro logo tá aí, né? Porque do jeito que tá voando o tempo. Mas esse processo que a gente tem vivenciado aí dessas transformações, dessas mudanças, né? Eles começaram há um bom tempo e eles vêm se mantendo e é impressionante como assim
as mudanças, né, do mundo, no mundo, né, começaram também meio que já também há alguns anos aí, né, que a gente vem enfrentando essas, essas mudanças, esse caos, essas divisões, dessa polarização que vem mexendo muito com a gente. E a gente tem que ficar realmente muito, muito atento, porque a gente acaba caindo nas armadilhas uh, dessas divisões que eles causam para poder controlar. A gente acaba muitas vezes entrando nesses conflitos, se sentindo indignado com atitudes de outras pessoas, com escolhas, comportamentos, né? E não cabe a nós, né, escolher pelos outros. A escolha é individual, a escolha é de cada um, e cada um vai ter que responder pelas próprias atitudes, pelo que causar, né, aos outros, tanto do bem quanto do mal. Porque às vezes a gente fica indignado, porque é lógico, algumas escolhas alheias acabam, de uma certa forma, interferindo um pouco na nossa vida também. Porque a gente faz parte aí, né, do contexto todo, né, dessa transição. Estamos todos aí passando por esses processos, cada um no seu tempo, cada um da sua forma, cada um com as suas escolhas, né? É, a evolução, ela está aí para todos, em algum momento ela vai acontecer. Para alguns mais rápido, para outros nem tanto. Então, a gente está tentando aí aproveitar, né, essa grande oportunidade aí que está surgindo de tantos acontecimentos que estão trazendo uma consciência mais ampliada para todos nós e trazendo muitas transformações. E o que eu falei realmente é uma coisa que eu percebo, como muitas pessoas estão mudando a forma de olhar a vida, né? De entender que às vezes o mais simples é o mais sofisticado, de que às vezes a beleza justamente está nas coisas mais simples. E, e isso vai fazendo com que a gente pare de ficar só buscando coisas que às vezes nos parecem até inacessíveis. A gente está sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais, e acaba não aproveitando o que tem. Está sempre com o olhar lá na frente, no que vai, no que quer conquistar, no que pode conquistar, e não aproveita o momento. E as coisas acontecem no presente, né? É este momento que a gente está vivendo aqui, é que a gente está criando o momento seguinte. E a gente está agora alcançando essa consciência, expandindo e conseguindo enxergar isso, saindo um pouco daquela aceleração que não nos permite, às vezes, perceber justamente quantas oportunidades, quantas coisas a gente vem perdendo, quantas experiências, né, quantas vivências, e inclusive convívios com pessoas, né, queridas, a gente acaba não aproveitando os momentos, porque está sempre com o olho lá na frente e não aproveita o processo de transformação que está acontecendo. E isso foi assim, em 2023 as coisas já estavam se acelerando e agora estão muito mais aceleradas, né? As coisas tem muita coisa acontecendo, e em todos os lugares, coisas inimagináveis estão acontecendo em todos os lugares. Situações que a gente tem passado, que achava que não aconteceriam, mas tendo que ter aquele olhar de positividade, porque são transformações necessárias. São coisas que precisam acontecer para trazer essa consciência e ampliar essa consciência e trazer, né, a mudança que a gente precisa. Porque do jeito que as coisas estavam caminhando, isso ia, a gente estava indo para um caminho realmente, se não houvesse toda essa transformação, seria um caminho, né, meio que de destruição mesmo. Né?
a gente percebe o quanto as pessoas, essa coisa de desconstruir, né, essa narrativa de desconstrução de tudo, né? Desconstrução de todos os papéis, né? Da maternidade, da paternidade, da masculinidade, da feminilidade, tudo isso começou a ser desconstruído e criou uma realidade muito distorcida, praticamente uma distopia. Então, é, eu acho que essa volta para o mais simples, entender que a gente não precisa de tanta coisa que às vezes é, nos fazem, né, achar que nós precisamos. Porque o mundo, a gente entra na rede social, o tempo inteiro você está sendo ali impactado com oferta disso, oferta daquilo, e com vidas é, totalmente perfeitas, incríveis, mas se a gente for ver, são totalmente superficiais também. Então, a gente está no momento de olhar menos para fora e olhar mais para dentro, e olhar mais para o nosso entorno, para o que a gente tem, para a nossa vida, focar mais nas coisas mais importantes, tirar um pouco o olhar dessa loucura que nos cerca. Né? A gente, lógico, tem que entender, né, o contexto de tudo que está acontecendo, mas não focar, não gastar a nossa energia com esse tipo de coisa, principalmente com as coisas com as quais a gente não vai conseguir contribuir, né? Então, é lógico, a gente pode opinar, a gente deve, inclusive, né? Porque o que mais querem é calar as opiniões, né? Aí dissonantes, então assim, é importante que a gente se manifeste, que a gente se pronuncie a respeito das coisas, que a gente é, também participe da exposição do que tem que ser exposto, né? Que é algo que a gente tanto quis, né? Que a gente tanto esperou e está acontecendo, né? Essa exposição das sombras, mas a gente não mergulhar, né, nesse universo e para não cair também nas narrativas e nas armadilhas, né, que eles tanto tentam fazer a gente conviver sempre com conflitos, né? Ou a gente está vendo muito conflito mundial e esses conflitos acabam atingindo também o mundo inteiro, porque as pessoas que não estão lá fisicamente no conflito estão emocionalmente ou estão discutindo com as pessoas que têm um posicionamento diferente. É óbvio que tem certas coisas que são inaceitáveis, né? Algumas coisas a gente não pode realmente tolerar. Mas isso não quer dizer também que você tenha que ficar discutindo ou brigando com quem pensa diferente, porque muita gente, infelizmente, está sendo enganada porque acredita aí em veículos, principalmente essa mídia aí que distorce totalmente a realidade, mas também é uma escolha, porque assim como muitos perceberam e foram, não se deixam manipular o tempo todo. Falar, você absorve, você recebe aquela informação e você vai verificar, será que é isso mesmo? Você vai pesquisar, você vai ler, você vai investigar. Então, assim, quem não faz, não escolhe fazer esse trabalho, não escolhe pensar pela própria cabeça e aceita tudo que vem dos outros, também está fazendo uma escolha. Então, assim, de uma certa forma, está sendo manipulado, mas porque está permitindo essa manipulação. Porque tantas pessoas saíram disso, conseguiram enxergar, conseguiram acordar, por quê? Porque fizeram a escolha também. Porque não foram pelo caminho mais fácil, mas foram pelo caminho mais libertador, né? Porque a verdade sempre é o melhor caminho. Você entender como as coisas funcionam te permite fazer as escolhas mais acertadas. Ou não também. Você pode escolher não querer fazer, mas pelo menos você está ali ciente do que está acontecendo.
Então você está livre para fazer as suas escolhas, sejam elas quais forem, né? Então essa busca por autoconhecimento e também por entender como é que funciona, como é que o sistema funciona, como é que as manipulações acontecem, o que é verdade, o que não é, né? Lógico que ninguém é dono da verdade, mas pelo menos a gente vai buscando, vai tentando entender como as coisas funcionam. E isso até nos ajuda, inclusive, a acabar tendo respeito, mais respeito, né, pelas outras pessoas, até por quem pensa diferente, né? Esses dias eu estava vendo um conteúdo de um rapaz que, assim, ele tem um posicionamento bem diferente de mim em certas questões. Mas ele fala muitas coisas que têm coerência. E, na verdade, a fala dele é justamente para aquelas pessoas que até pensam muito diferente de mim, mas que ele consegue entender onde estão as falhas desse posicionamento contrário. Ele não é aquela pessoa que nem muitos aí que segue como se fossem zumbis, assim, guiados. Ele é uma pessoa que consegue enxergar, né? Apesar de em alguns ele ter estar num espectro, por exemplo, político diferente do meu, ele é uma pessoa que é coerente, uma pessoa que consegue entender e criticar o que tem que ser criticado, que é isso que muita gente não consegue fazer. Não consegue olhar, analisar e criticar o que tem que ser criticado, independente de ser é, de alguém que você concorda na maioria das coisas, porque não dá para você concordar em 100% das coisas com todo mundo, mesmo com as pessoas do nosso convívio, nossos familiares, nossos amigos, tem posicionamentos que a gente discorda e tá tudo bem. E é até bom, porque se todo mundo pensar igual, que evolução que vai ter? Porque as coisas evoluem a partir das discussões, das ideias diferentes, né? Que um traz uma ideia, o outro traz outra ideia, e aí que vai formando algo novo. Se todo mundo pensar igual, não acontece nada. Nada caminha, nada novo surge, entende? Então é importante. Mas mas é importante que a gente consiga conviver de uma forma respeitosa, porque aí que as coisas novas surgem e que a gente consegue avançar e realmente caminhar, né, para uma evolução aí, que é o que a gente está querendo. E o fato da gente começar a perceber, né, que a gente pode fazer esse trabalho de também ouvir o outro lado e analisar e pensar e tirar as próprias conclusões uma, um sinal de expansão mesmo, né? De uma consciência mais voltada justamente para o crescimento e para o aprendizado, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.